Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho mais um relato para ler aqui para vocês. Eu tenho alguns que eu recebi, com calma eu venho aqui aos pouquinhos gravando. Eu creio que está abençoando a vida de todos, para honra e glória de Deus. Fico muito feliz que esse é um novo tempo aqui no canal, onde eu tenho aprendido muito também com todos esses relatos, testemunhos de vocês. Eu tenho encontrado algumas respostas. Deus tem usado esses testemunhos para que Ele me dê as respostas de perguntas que eu já venho orando, pedindo para Ele as respostas há muito tempo. E isso é algo que para mim tem muito valor mesmo. E eu fico muito feliz por isso e grata à vida de vocês e todo o carinho e tempo de vocês para escrever o relato aqui para o canal. Vamos começar? Vamos direto ao ponto? Esse relato, ela diz assim: Olá Cris, bom dia. Falando nisso pessoal, eu quero deixar aqui antes de começar que eu tenho recebido relatos, a maioria são mulheres, não recebi nenhum de homens que passaram por relacionamentos abusivos. Se você está aqui assistindo esse vídeo e você quer mandar o seu relato, mande. E também homens e mulheres que estão aqui também assistindo os meus vídeos, que eu sei que muitos de vocês têm um transtorno de personalidade, são narcisistas, sociopatas, enfim. Se vocês também quiserem compartilhar o relato de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Se eu achar válido, eu trago aqui para compartilhar. Vamos lá. Olá, Cris. Bom dia. Antes de iniciar meu relato, gostaria de dizer que você foi um instrumento de Deus na minha vida. Ai, glória a Deus. Fico tão feliz, gente. Pois foi assistindo seus vídeos que pude reconhecer que estava vivendo num relacionamento doentio e fora do padrão. Muito obrigada, ela diz. Eu que agradeço a Deus acima de tudo, porque isso também é resposta de orações. Eu sempre peço a Deus que use a minha vida para levar cura e libertação para a vida das pessoas que estão presas, nessas amarras espirituais, com pessoas, que carregam aí espíritos malignos que só fazem mal pra gente. Mas Deus é muito maior em nossas vidas. Obrigada tá bom? Vamos lá. Para entender minha história, preciso ir muito mais além. Preciso dizer que sou a primeira filha de uma família de 3 irmãos. Meu pai era uma pessoa maravilhosa, porém era alcoólatra e passávamos muitas dificuldades devido a esse vício, porque meu pai gastava todo o dinheiro das colheitas no jogo. Uau! Ela coloca entre parênteses: morávamos no sítio e nossa única fonte de renda era o dinheiro pela venda da colheita de café, arroz, feijão e etc. Minha mãe sempre trabalhava muito e não tinha quase nada. Nunca passamos fome, mas éramos muito pobres. Eu cuidava dos meus irmãos mais novos, enquanto minha mãe ajudava meu pai na roça, e era uma vida de muitas privações. Porém, como na vida nem tudo é trevas, também vivi muitos momentos bons nessa época da minha vida. Que bom! O tempo passou, cresci e chegou a hora de me relacionar. Aí começaram a surgir os problemas. Comecei a namorar um rapaz da comunidade vizinha, gente boa, trabalhador e o melhor, não tinha vícios com bebida ou álcool. No entanto, eu não era apaixonada por ele. O via apenas como amigo. Tinha nojo dos beijos. Era muito difícil. Eu já passei por isso também, gente. Eu era muito sonhadora e não sabia muita coisa da vida. O que eu sabia de relacionamentos era o que eu via na minha casa. E ela coloca entre parênteses que era terrível, pois o meu pai, quando estava bêbado, falava coisas horríveis para minha mãe. Olha só o que já gera de trauma, Uma criança ali convivendo nesse ambiente tóxico. Ficar lá na mente, E ela continua dizendo: e o que eu lia nos romances, Júlia, Sabrina e outros, risos, e um não tinha nada a ver com o outro. Enfim, eu não queria me casar com aquele rapaz, mas minha mãe dizia: ele é um bom moço, você vai aprender a amar ele. E dizia mais: não há amor que resista aos maus tratos, filha. Muito melhor ele gostar mais de você do que você gostar mais dele. Então, aos 20 anos, me casei com ele. Uau! Minha lua de mel foi terrível, eu não tinha desejo por ele, foi praticamente um estupro. E ela coloca entre parênteses: eu ainda era virgem. Gente, isso aqui é surreal.
vamos prestar atenção? Isso acontece muito. Eu não sei o caso da mãe dela aqui, se ela tem um transtorno ou não, vamos analisar, não sei se ela vai... Eu não li esse relato ainda, tá, gente? Eu tô lendo aqui junto com vocês. Tem alguns que eu leio antes, esse eu não li ainda. Estou amando. Mas muitas vezes, principalmente quando a mãe é narcisista, elas falam isso, sabe? Que o homem tem sempre mais que amar a mulher do que ela o homem. E muitas vezes na codependência, a mãe fala, ai, gostaria tanto que você casasse com fulano. E essa filha, por estar sempre buscando a aprovação dessa mãe, acaba fazendo a vontade dessa mãe sem querer aquilo. Isso é triste, gente, tão nova. Imagina, é muito cedo, né? E ainda com uma pessoa que ela não gostava. O que era pra essa mãe falar? Filha, calma, você é jovem, né? Espera, você vai conhecer outras pessoas, ora, pede para Deus, para Ele te dar um sinal, para Ele te dar confirmação. Triste, mas enfim, foi o que aconteceu. Aí ela continua dizendo assim, porém aos poucos fui me acostumando e tudo ficou bem. Depois de 4 anos tivemos nosso primeiro filho, 7 anos mais tarde tivemos o segundo filho e foi quando ele me traiu. Durante a minha segunda gravidez eu comecei a desconfiar, mas a certeza só veio um pouco mais tarde, quando descobri que ele havia me contaminado com uma doença sexualmente transmissível. E ela coloca entre parênteses, que graças a Deus não é AIDS. E foi assim que eu descobri que ele me traía. Quando eu fiquei doente e fui ao médico, eu descobri que ele me traía. Caramba, hein? Daí foi aquela confusão, eu não me conformava com aquela situação, fui ficando emocionalmente doente e após 5 anos eu não suportei e pedi o divórcio. Então, o que já era ruim piorou ainda mais. As minhas emoções estavam em frangalhos, eu havia perdido a minha identidade, se é que eu algum dia a tive. Sempre me anulei para agradar minha mãe, olha aí, gente. Meu pai, meus professores, todos à minha volta. Depois da minha separação, comecei uma busca ainda mais desenfreada por validação, por afeto, por amor. Confesso que fiquei um pouco destrambelhada, ela coloca, entre aspas, por uns 3 meses. É normal, né? Imagina, tanta coisa já acumulando tantos anos, né? Mas Deus tem propósito maior. Tô aqui curiosa para saber o que foi que ele fez. Ok, foi então que numa viagem eu perdi o ônibus e para aguardar o próximo que ia para a minha cidade, fui para uma igrejinha perto da rodoviária e nessa noite eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Yes! Glória a Deus! Melhor decisão da sua vida. E ela coloca entre parênteses, eu até tinha uma formação cristã, mas na igreja católica. Mas é como disse Jó, eu conheci o Senhor de ouvir falar. Uau! Ok, a partir daí, muitas coisas mudaram na minha vida. No entanto, eu ainda tinha muitas feridas emocionais que sangravam dia e noite. Me batizei nas águas, logo em seguida participava ativamente das atividades da igreja, ajudava com as crianças e na recepção. Fazia o possível para ser serva de Deus. Mas a minha carência afetiva sempre foi um espinho na carne e eu buscava por um amor, por um companheiro que me amasse, fosse fiel, um bom homem para me acompanhar na vida e nas atividades da igreja. Porém, esse homem nunca chegava, até que... Aí ela diz, aqui começa a minha verdadeira história de terror como um narcisista. Uau! Tô amando ler esse relato, gente. Vocês estão sentindo aí? Eu já tô aqui curiosa. Cris, eu achava estar bem, acreditava estar curada e foi então que respondi um fatídico boa noite no Messenger do Facebook. Ele era um homem que congregava na mesma igreja que eu e já havíamos cruzado olhares algumas vezes, pois ele sempre estava sozinho e sem aliança. Até que um dia eu o vi com a esposa e as filhas. Quase morri. E ela fala, pensei, meu Deus, ele olhava pra mim e eu retribuí o olhar e o cara é casado. Me senti muito culpada, eu imagino. Pedi perdão, por isso que eu achei estranho você falar de aliança, né? Eu falei, ué, por que aliança? Aí agora eu entendi o que você está falando. Continuando, pedi perdão para Deus e passei em congregar na sede.
para não correr o risco de pecar. 4 anos se passaram e nesse período tive um namorado, mas como ele também não queria oficializar o namoro e partir para o casamento, eu resolvi terminar. 1 ano depois do término com este namorado foi que eu respondi o tal fatídico boa noite. Uau! A criatura me deu boa noite e eu respondi e começamos a conversar. Ele perguntou se eu ainda estava solteira e eu disse que sim. E já rebati, mas você é casado, que eu sei. Deveria estar falando com a sua esposa e não comigo. Mas ele começou a relatar fatos do seu casamento fracassado, falar que havia se casado muito novo, que nunca havia amado a esposa, aquelas mentiras mal contadas, sim, que eles sempre falam, né, para todas. E ela coloca entre parênteses, hoje eu sei que eram mentiras, mas na ocasião eu não sabia. Passamos a conversar todas as noites por alguns dias e, embora eu nunca puxasse a conversa, eu sempre respondia. Ele trabalhava fora da cidade e isso facilitava essas conversas sem que a pobre da esposa descobrisse. Eu sabia que ele era casado. Disse nas primeiras conversas que ele deveria estar falando com a esposa e não comigo. Ele desabafava sobre a crise no casamento e eu o aconselhava para não se separar. Dizia para ele que era possível resgatar o amor que ele sentia por ela e virei quase uma psicóloga dele. Ou uma conselheira amorosa, mas era uma teia para me pegar. Mas também você deu abertura, né? Porque assim, pelo que eu entendi, você já sabia que ele era casado. Gente, eu sou assim, tá? Vem aqui e eu falo. Não tô te julgando, não, mas você também tem a sua parte aqui, né, de responsabilidade por conta das carências e tudo mais, né? Por isso que a gente muitas vezes acaba sofrendo, né? É que Deus, ele olha a intenção do coração. E eu sei que a sua intenção do coração não foi machucar ninguém e nem, né, chegar onde chegou, eu creio. Mas vamos lá. Em todas as conversas ele insistia que se casaria comigo, que fazia tempo que tinha me visto no meu trabalho, enfim. Coloca entre parênteses, houve um episódio em que ele foi prestar um serviço no local onde eu trabalhava e nos vimos através da janela. Ok, e ele disse que então quando a viu ficou encantado, que o casamento dele não tinha mais jeito, enfim. Depois de algumas noites eu disse que era para ele resolver a vida dele porque eu não queria me envolver naquilo. Foi então que ele disse, me dá um tempo, me dá um mês que eu vou resolver minha vida para casar com você. Eu achei que era mais um daqueles papinhos e nem dei moral. O que eu não esperava era que ele realmente sairia de casa e foi no outro dia. Ele me mandou mensagem no dia seguinte dizendo que já tinha saído de casa e estava na casa da avó dele. Disse que agora podia me ver porque não era mais comprometido. E eu disse que mesmo assim não era certo eu ficar com ele, pois era muito recente. E então ele disse, me passa seu telefone e eu vou pedir para minha mãe ligar para você e ela vai confirmar que meu casamento não tinha mais jeito. Que você não tem culpa de nada e que eu sou um bom homem. Só quero ser feliz e nunca fui feliz com ela. No caso, com a esposa, né? Com a ex-esposa. Meu coração quase saiu pela boca. Eu não tive juízo, Cris. Dei meu número para ele. Eu sei que não deveria ter feito isso, mas fiz. Então a mãe dele... Aí ela coloca entre parênteses, aquela cobra. Já tô curiosa aqui pra saber o que essa sogra fez. Pra você chamá-la de cobra, já tô até imaginando aqui. Falou muito mal da nora, acabou com ela e, claro, defendeu o filho. Então aceitei encontrar-me com ele. Ele era tudo que eu sempre achei lindo no homem. Alto, moreno, forte, meus olhos e meu enganoso coração me traíram e eu aceitei vê-lo. Daí, para minha ruína, foi um pulo. Ele não foi mais embora, dormiu na minha casa e então a minha vida virou 360 graus. Ele muito perfeito, romântico e fazia tudo para me agradar. Nunca me senti tão amada em toda a minha vida. Saíamos, viajávamos, era tudo perfeito, ou melhor, quase perfeito. Pois ele já dava sinais de loucura dele, mas eu estava cega de amor e não fazia conta. Cris, ele era ciumento até com os parentes dele. Me fez rasgar meu álbum de formatura inteiro, todas as fotos onde aparecia o pai dos meus filhos. Gente do céu. Foi terrível para mim, mas fiz, rasguei tudo.
Depois reclamava que eu sorria demais, dizia que eu não sabia me sentar, que eu olhava nos olhos das pessoas para conversar. Ele dizia: "Para que olhar nos olhos das pessoas? Não precisa disso não." Uau! Ele foi me isolando da minha família, dizia que eles não gostavam de mim e me levando só na casa dos familiares dele. E assim, aos poucos, eu fui me perdendo de mim. E ela coloca entre parênteses: "Acho que me esqueci de dizer que antes dele aparecer eu estava muito bem. Ia para a academia, estava com o corpo dos meus sonhos, era uma mulher alegre e ativa em tudo, bem estabelecida financeiramente, e ela diz que ela é professora efetiva no estado onde ela mora. Tinha minha casa, meu carro, tudo maravilhosamente em ordem. Ele não estudou, nunca gostou de estudar, segundo ele, e isso também era motivo para ele me humilhar. Dizia que eu me achava, porque tinha estudado, sendo que eu nunca sequer toquei no assunto. Ao contrário, sempre exaltei ele por ser tão inteligente e mesmo sem ter estudado, sabia fazer muitas coisas." Tudo aqui, ó, insegurança, poder, controle sobre sua vida, então já te isola pra te manipular. Inseguranças, aí tem essas coisas que parece que é ciúmes, que é amor, mas não é. É controle, é posse. Que mais? Ok, fez você rasgar as fotos com seu ex-marido. Gente, você tem filhos, é pai dos seus filhos. Querendo ou não, não tem como apagar isso. É fora do normal. E nessa parte aqui, é interessante. Muitos deles fazem isso, né? Você se acha. Quem se acha são eles. Mas porque se sentem inferiores, aí precisa pôr um sentimento de culpa em você, né? E tudo mais que a gente já sabe. Continuando, Cris, foram tantas coisas que nem num jornal caberia tudo. Ele bebia escondido a semana toda, me traía com muitas mulheres, uma delas ligou para ele e eu que atendi. Descobri inúmeras traições dele. Fotos no celular com outras mulheres, buquês de flores e tantas outras coisas. Chegava em casa endemoniado e me culpava por tudo. Desse jeito, gente. Ai, eu tô adorando esse relato, vocês. Muita informação, né? Eu tenho certeza que é só confirmação aí também. Olhava para as camisas dele no guarda-roupa e perguntava: "De quem é essa camisa? Quem deixou essa camisa aqui?" E eu dizia: "Oxe, é sua, tá doido?" Risos. Eu ria porque achava até que a louca era eu. Gente, a camisa é dele e ele achando que é de outro. Paranoico, hein? É porque ele estava fazendo coisa errada e acha que você também está fazendo com ele. Eles podem, mas jamais aceitaria você fazer isso com ele. Sem noção. Sem noção do ridículo. Começou a implicar com os meus filhos, com minha cachorrinha, e ela coloca entre parênteses: "Eu amava essa cachorrinha, mas tive que dar ela para uma amiga, pois ele vivia dizendo que ia matá-la, que a hora que eu chegasse do meu trabalho encontraria ela morta. E eu fiquei com medo dele matar ela mesmo, e achei melhor dar ela para alguém com quem eu confiava do que correr o risco de vê-la morta." Gente, eu não duvido não. Deus do céu. Ele tinha ciúmes do pastor da igreja, das irmãs, de tudo e todos. Vendeu meu carro por um valor muito abaixo da tabela e quando eu reclamei, ele disse que se quisesse, ele até dava o carro. Só fazia negócio errado. Cris, muitas vezes pensei em tirar minha própria vida por não suportar tanto sofrimento. Tinha dores no peito, crise de ansiedade. Eu fazia de tudo por ele e tratava como um príncipe. Sou daquelas que faz de tudo, sabe? Lavava até o chinelo dele. Fazia tudo para agradá-lo, a comida preferida, os doces que ele amava, mas nada era suficiente. Eu via a alegria sádica nos olhos dele toda vez que ele me fazia chorar. Tinha uma presença horrível que acompanhava ele sempre que ele chegava em casa bêbado. Era muito estranho o olhar dele. Ele vivia do jeito dele, não admitia que eu falasse nada. Se eu reclamava de alguma coisa, ele já dizia: "Arruma as minhas coisas que eu vou embora. Eu não faço bem pra você, você só chora." E devia mesmo ir embora, porque era isso mesmo, né? Eu arrumava as coisas dele e ele se arrependia e dizia para eu arrumar tudo de volta. Ah, não. Era assim, uma tortura atrás da outra. E eu arrumei as coisas dele pelo menos umas 5 vezes e ele desistia. Na verdade, ele não queria ir embora, não queria perder a vida boa que tinha, queria apenas me torturar. É verdade, gente, eu já passei por isso. Ok, o traste lá, né, o falecido que eu tive relacionamento, sociopata.
Ele bebia, também tinha visto com bebida, e parecia que ele estava endemoniado mesmo, porque mudava a voz dele, eu nunca cheguei a ver o olho, né? Normalmente era à noite, então eu nem ficava olhando pro olho dele, mas eu não sei nem, Deus que cuidou, porque se eu visse, acho que eu me jogava para fora do carro. Deus é mais. Mas era assim, ele falava que ele vinha, me agredia, né, com palavras e até fisicamente em alguns momentos, e eu dizia, eu não vou ficar na sua casa, porque ele queria que eu vivesse na casa dele, né, era todo fim de semana, eu não tinha mais vida, a minha vida era viver a vida dele. E aí, eu lembro que teve um dia que ele deu em cima de uma menina numa boate que a gente tinha ido no aniversário de uns amigos dele, na minha frente. Eu falei, isso é absurdo, eu não vou aceitar isso. Eu falei, eu quero ir embora pra minha casa, eu não vou ficar na sua casa. Ah, eu preciso passar na minha casa, era uma cidade perto, mas não era a mesma cidade. Dava o quê? Vai, 1 hora de distância. E ele falou, eu bebi, então eu preciso ir pra casa tomar um café primeiro pra depois te levar. Fez eu fazer um café, eu nem sabia fazer café, nunca tinha feito café na minha vida, não tomo café, não gosto de café, enfim. Na hora que eu fiz aquele café, ele tomou um gole, cuspiu na pia, falou que tava horrível o café, foi pro quarto dele, trancou as portas e eu fiquei louca. Eu sei que eram 3 horas da manhã mais ou menos e eu chutava aquela porta pra arrombar aquela porta, porque eu falei, ele vai me levar embora. Eu não tinha carro, não tinha nada. Quer dizer, a mãe dele acordou, o pai dele acordou, eu totalmente fora de mim, uma vergonha. No dia seguinte ele foi trabalhar, me largou dentro da casa dele. Eu tive que ir embora pra minha cidade. De ônibus, a mãe dele, eu lembro até hoje, ela foi no ponto comigo, eu só chorava e eu nem sabia direito porque que eu tava chorando. E ela falava, não fica assim, Cris, não fica assim. E ela acabou falando que ele sempre fazia isso com as namoradas. Ela tinha meio que raiva dele por fazer isso. Mas ao mesmo tempo ela tinha dó, né? Dó, eu digo, amor pelo filho, né? Imagina. Eu sempre digo que acho que o pior relacionamento com um narcisista é o de uma mãe com um filho ou uma filha narcisista, ou de um pai, né, com um filho ou uma filha narcisista. Surreal, gente. Mas enfim, continuando aqui, eu entendo o que você passou, porque eu também já passei por algo bem parecido. Depois vem, pede desculpa e eu já tava lá, feliz da vida, já me chamava como se nada tivesse acontecido. Ou melhor, esse aí nem desculpa pedia. Quem pedia desculpa era mais o outro que veio depois. Esse era tão orgulhoso que nem ele vinha e me chamava como se nada tivesse acontecido e eu já estava lá. Não tinha a menor noção que era um sociopata, né? Mas quando Deus me revelou, foi o primeiro que Deus mostrou e é libertador. Eu creio até que ele já deve ter assistido meus vídeos, né? Aí é bom, porque assim, não por nada, mas eu desejo o melhor. Mas eu penso, a pessoa a vida inteira fazendo isso com tantas pessoas, né? Aí de repente anos e anos e anos, porque na época eu tinha o quê? 22 anos, então já se passaram mais de 20 anos. E aí a pessoa pega e vê um vídeo e vê a ex, né, e fala assim, uau, ela sabe quem eu sou hoje, de verdade, Deus revelou. Como? Se nunca ninguém soube de nada, eu enganei tanta gente. Pois é, o Deus que eu sirvo é o dono de tudo. Enfim, gente, vamos lá. Eu me empolgo. Ok, arrumava as coisas, ele não ia embora, era mesmo pra te torturar. Sim, pra brincar com você, fazer de boba mesmo. Comecei a ficar doente, apareceu manchas roxas por todo o meu corpo, meu estômago doía muito, eu fui ficando fraca. Procurei um médico e após muitos exames descobri que havia se manifestado várias doenças autoimunes no meu corpo. Hipotiroidismo, púrpura trombocitopênica, idiopática, lúpus e gastrite nervosa. Veja aí, gente, isso não é brincadeira, não. Minha vida estava destruída. Eu viajava para a cidade vizinha para realizar o meu tratamento. Comecei a tomar antidepressivo e fazer uso de corticoides, o que me fez inchar muito. Fiquei completamente desfigurada pelo inchaço. Ele nem ligava, me tratava com indiferença, não me procurava mais, não me desejava, falhava quase todas as vezes que tentava fazer amor comigo. Não aceitava que eu fizesse carinho nele, tirava a minha mão. Tudo para te humilhar, para te rejeitar, para acabar de vez contigo, para te destruir por completo. E eu acabei de lembrar de mais uma coisa aqui. Eu tive problema estomacal quando eu tava com esse sociopata, que eu lembro que a mãe dele de manhã fazia o suco da maçã. Sabe quando você tira o suco só da maçã?
Esqueci o nome da... Era um negócio de fazer suco próprio, de estômago vazio, de jejum, você tomar. O suco da maçã é muito bom pro estômago. Ela fazia pra mim, tão linda. Então eu já tava tendo esse tipo de problema com ele, eu nem tava lembrando. Veio aqui agora quando você falou dessas coisas de gastrite nervosa. Também já tive com uma amizade, problemas gastrointestinais, achava que era glúten, depois achava que era lactose. Não, era tudo emocional, ativado por essas pragas dos infernos. Então tudo repreendido em nome de Jesus. Só fingia ser cuidadoso na frente das pessoas. Em casa, só me diminuía, criticava meu corpo, meus cabelos, tudo em mim ele criticava. Vivia um inferno na terra, e tudo isso em silêncio. Eu não tinha coragem de contar pra ninguém. Sentia muita vergonha por ter feito outra escolha errada. Eu orava a Deus pedindo por socorro. Eu dizia: Senhor, o que foi que eu fiz com a minha vida? Eu não entendia nada, nunca tinha ouvido falar em narcisismo. Foi através dos seus vídeos que comecei a observar os comportamentos dele e me situar da minha real condição. Glória a Deus por isso! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é lindo, gente. Ele cuida de nós. Quando pedimos socorro, buscamos socorro nele. Ele não deixa seus filhos enganados. Ele não nos desampara jamais. Olha aqui o testemunho poderoso. Lindo demais, muito forte esse testemunho, gente. Tô assim muito grata por isso. Então, no dia 31 de dezembro do ano passado, eu pedi para ele ir embora da minha casa. E ela coloca entre parênteses: graças a Deus a casa é minha. Sou estabilizada financeiramente, apesar de muitos financiamentos que fiz, comprometendo meu salário no período em que ficamos casados, que no caso foram 4 anos, pude mandá-lo ir embora. Depois de 4 dias, ele já estava postando relacionamento sério com outra mulher. Foi horrível. Então, através das redes sociais, as outras mulheres que ele tinha foram me encontrando e se identificando. Mandaram fotos, vídeos, áudios dele. Da minha sogra, uma coisa terrível, Cris. Ele assediava muitas mulheres nas redes sociais. Tinha 4 Facebooks falsos. Fez piques de R$500 para uma delas. Vir para nossa cidade e ficar escondida na casa da mãe dele para ir se encontrar com ela lá. Essa mãe, hein? Aí coloca entre parênteses: ela me mandou o comprovante do Pix. Enfim, descobri coisas que só Deus mesmo para revelar. Fui me fortalecendo em Deus, fiz meu tratamento, precisei passar por uma esplenectomia em janeiro. Ela coloca entre parênteses: retirar o baço para controlar o fluxo de sangue no corpo e assim controlar os efeitos negativos da púrpura. Pedi o divórcio e graças à misericórdia do Senhor eu estou bem agora. Glória a Deus. Agradeço a você, Cris, por ter sido um instrumento de Deus para me abrir os olhos diante da minha situação. Que Deus continue lhe abençoando grandemente. Amém. Ela coloca PS: eu continuo assistindo seus vídeos para me fortalecer cada dia mais e também envio o link dos seus vídeos para outras mulheres para ajudá-las a abrir os olhos e sair ou minimizar os estragos causados pelos relacionamentos abusivos. Ai, gente, quanto sofrimento, né? Mas o cuidado de Deus, ele é algo inexplicável, imensurável em nossas vidas. Ele diz que nós teríamos aflições aqui, né? Mas ele venceu o mundo, então nós também venceremos. Esse é o primeiro de muitos testemunhos que você ainda dará, e todas essas condições, né, que ele acabou colocando em você por conta das toxicidades que ele carrega, você convivendo, acabou, né, você carregando o peso disso, você pagando o preço, né? Então eu sei que Deus, ele está restaurando, ele vai restaurar, restituir tudo em sua vida, principalmente a sua saúde física, e você poderá dar testemunhos de milagres nessa área também na sua vida. Eu creio nisso. Então receba, porque é Deus que faz e é para honra e glória dele. Esses, né, seres das trevas vêm para tentar roubar, matar e destruir, mas Deus, ele vem para nos dar vida e vida em abundância. Então, diante de tudo que você passou, Deus o tempo inteiro te cuidando, te protegendo e te livrando, ok? E isso, eu digo, é só o começo, né? A sua vida está apenas começando, o melhor começa agora. O melhor, eu digo, embora tenha as circunstâncias, mas hoje você é mais forte, hoje você tá aí, ó,
dando testemunho, ajudando vidas para que possam ser libertas desse mal. E eu glorifico o nome do Senhor e eu sou muito grata a Ele e a sua vida, e por você estar testemunhando e dizendo, né, que foi através dos vídeos aqui no canal que Deus usou como instrumento, né, a minha vida como instrumento dele e os vídeos aqui do canal para poder te fortalecer, te ajudar nessa caminhada e para você tomar essa coragem, né, de fazer o que você fez, de mandar ele embora. Por isso que eu digo, gente, nós temos o controle sobre nossa vida. É Deus que tem, né? Acima de tudo. Mas Deus faz o que a gente não pode fazer, mas o que a gente pode, Ele já deu poder. O poder dele habita dentro de nós. Então Ele quer que a gente vá lá e se posicione e faça. Chega de tortura. Que é isso? Vai esperar até onde? Até Ele te destruir por completo, né? No caso, ela saiu. Mas e quantas pessoas que estão vivendo nisso? Desse nível, que é algo explícito, que a pessoa já sabe com quem está lidando, que é uma pessoa mau caráter, que tem esse transtorno, que escolheu seguir a Satanás e não a Deus. Isso é um problema dele, e ele que carregue o peso disso. Você siga a sua vida. Tudo na hora perfeita de Deus, tá? Não tô aqui motivando ninguém, não tô falando para ninguém se divorciar, mas ora, entrega ao Senhor, pede confirmação. Na hora perfeita dele, ele vai fazer, ele vai trazer o que for preciso e quem for preciso para te ajudar. E você será totalmente liberto desse mal, dessas correntes que eles tentam nos amarrar, nos aprisionar. Não. Deus manda os seus anjos, e os seus anjos guerreiam por nós, por nossas vidas. E aí eles não têm poder nenhum sobre nós. Eles manipulam, enfraquecem para você acreditar na mentira do inimigo, no engano, achando que você não vai conseguir seguir sozinho ou sozinha, que você não é nada. Eles é que são isso, eles que acreditam ser isso. Você não, eu não. Nós, filhos do Senhor, não. Temos a luz divina. E ela é poderosa, e é só isso que a gente precisa. É Deus, é a presença do Senhor, do Espírito Santo. É de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. É só disso que a gente precisa. E aí, somos inabaláveis. Ok? Quantas vezes ela disse aqui que pensou em tirar a própria vida, mas Deus não permitiu. Deus é mais. Ela clamou diante de todas as dores, de tantas dificuldades, circunstâncias. E ela está hoje aqui, dando esse relato, esse testemunho, para glorificar o nome de Deus e para ajudar vidas. Se você quer enviar o seu relato, mande um e-mail para mim no relato.sobrevivente@hotmail.com. É isso, gente. Eu creio que o que eu senti da parte de Deus para deixar aqui foi deixado. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e principalmente a sua, linda do Senhor, princesa do Senhor. Irmã em Cristo, eu amo você. Todos vocês que estão aqui, somos unidade em Cristo Jesus. E isso não tem preço. E juntos somos mais fortes. Ok? Vamos continuar firme aí nessa conscientização. Compartilhe o vídeo com quem você crê que vai ajudar. Realmente esse relato foi um daqueles que eu amo ler. Que eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença do poder de Deus aqui, do Espírito Santo, através da tua vida. Eu creio que todos aqui sentiram isso, puderam receber. Deus é lindo, gente. É só isso que eu tenho para falar. E Ele nos ama, nos guarda e nos livra de todo mal. Eu fico aqui com gratidão no meu coração. Um abraço a todos vocês. Sinto o meu carinho. E a gente se vê no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.